a experiência de Torricelli como barômetro, como que ele mediu a pressão atmosférica? Repare, nós temos aqui um recipiente com mercúrio. Olha só, ele encheu esse tubinho todinho e depois virou ele dentro do mercúrio. Olha só o que aconteceu. Ele desceu, mas só que ele não desceu todo não. Ele desceu até um certo ponto. Quando ele desceu, ele parou, ficou em equilíbrio. Então, ele usou essa medida aqui, ó, 76 centímetros. Esse aqui, ó, está em equilíbrio com quem? A pressão atmosférica aqui fora, ó. Aqui a pressão atmosférica faz, e aqui é a altura. Então, esse equilíbrio, quando iguala esses dois pontos aqui, ó, então a gente diz que eles têm a mesma pressão. Certo? Esse ponto aqui e esse outro ponto aqui. Então, pressão atmosférica, galera, é essa medida aqui, ó. Olha só, ele igualou esse outro lado, ó, pressão atmosférica, com esse lado daqui, ó, usando a lei de Steve, né? Então, nós temos a mesma pressão. Olha só, ele falou que a pressão, uma coluna de 76 centímetros de mercúrio exerce uma pressão igual ao valor da pressão atmosférica. E lembre-se, a gente vai fazer a pressão aqui, ó, no interior, aqui em cima é vácuo, então a pressão é nula, é zero. E nós temos isso daqui, ó, 13,6 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Beleza? Essa aqui é a densidade do mercúrio. Então eu vou multiplicar isso daqui, ó, e olha só o que eu vou achar. 13,6 vezes 10 a terceira é a densidade, G é 9,8 e 76 centímetros transformado em metros. Fazendo esse produto aqui, a gente acha 1,01 vezes 10 a quinta pascal. É daqui que vem a medida da pressão atmosférica. Olha só que bacana, né? Por isso, gente, é muito comum falar que é 76 centímetros, milímetros de mercúrio a pressão atmosférica. Ou falar que 760 milímetros de mercúrio é a pressão atmosférica. E assim por diante. Beleza, gente? Então, daqui que veio o conceito de barômetro, medida de pressão. Então, galera, vamos lá. Exercício 7 agora, a gente pode fazer ele tranquilamente. Se o experimento de Torricelli para a determinação da pressão atmosférica, que é o P0, fosse realizado com água, em vez do mercúrio botasse água, cuja densidade é 1 grama por centímetro cúbico, no lugar do mercúrio, né? Que altura de coluna no tubo em relação ao nível livre de água na cuba faria o equilíbrio hidrostático ser estabelecido no barômetro, desprezando a pressão exercida do vapor de água e adotar nos cálculos G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A pressão atmosférica local vale 1 atm. Bom, galera, vamos fazer o mesmo experimento agora, mas só que usando água. Qual vai ser o tamanho H dessa coluna aí? Bom, a gente já tem a medida da pressão, mas quanto se ele usasse a água para medir a pressão atmosférica, qual seria a altura desse tubo ali? Olha que doideira. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a pressão externa é igual à pressão atmosférica, certo? A pressão na água, a pressão ali nos dois pontos internos tem que ser iguais, então, para entrar em equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Nós temos aqui ó, a massa específica G e H é igual à pressão atmosférica, lembra? Pressão P0, pressão atmosférica. Então, a gente passando para lá, a gente tem o quê? A altura. Ó. A altura vai ser a pressão atmosférica dividido por quem? Por a massa específica da água vezes G. Bom, os dados aqui, nós temos 1 atm, que é igual a 1 vezes 10 a quinta pascal, a densidade, né? E nós temos aqui, ó, G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Essas unidades, gente, tem que estar em metro, porque você tem que transformar. Veja só que a densidade que foi dada aqui em grama por centímetro cúbico, tem que transformar, porque a unidade aqui nós estamos mexendo com G, G é dado metro por segundo ao quadrado. Então tem que deixar tudo unidades em metro aqui, porque tem metro cúbico
Então já viu, né? Então vamos lá, vamos lá. Agora feito isso, aí sim dá para multiplicar, certo? Então botando a pressão atmosférica, botando aqui a densidade, olha só, e multiplicando por G. Beleza? E ainda estão arredondando G para 10. Então fazendo isso daqui, ó, a gente vai achar uma coluna de 10 metros. Porra, já pensou? 10 metros? Isso é um prédio, cara. Se ele fosse fazer um negócio de 10 metros, não ia rolar, né? Então é muito melhor ele pegasse o mercúrio, fazer uma cubinha pequenininha e fazer o experimento. E ainda tem que desprezar a pressão de vapor, galera. A pressão de vapor é aquela pressão que fica lá onde tem o vácuo. Então não fica totalmente vácuo, né, naquela região ali. No caso da pressão de vapor, tem um pouquinho de vapor ali naquela região. Então o líquido ideal para fazer esse experimento seria o mercúrio mesmo. É o melhor para fazer. Beleza, gente? Então, exercício interessante e pode acontecer de aparecer aí, você está ciente como que funciona, beleza? Sempre pausando o vídeo tentando fazer aqui. Vem comigo. Vem comigo, vamos pro 8, hein? Outra questão envolvendo Torricelli. O físico italiano evangelista Torricelli, 1608 a 1647, realizou um experimento para determinar a pressão atmosférica ao nível do mar. Ele usou um tubo aproximadamente de 1 metro de comprimento, cheio de mercúrio, e com a extremidade tampada. Depois colocou o tubo em pé e com a boca tampada para baixo, dentro de um recipiente que também continha mercúrio. Torricelli observou que, após destampar o tubo, o nível de mercúrio desceu e estabilizou-se na posição correspondente a 76 centímetros de mercúrio, restando o vácuo na parte vazia do tubo. Nessa situação, o peso da coluna de mercúrio é equilibrado pela força de pressão atmosférica. Sabendo-se que a densidade do mercúrio vale 13,6 gramas por centímetro cúbico, que a densidade média da atmosfera é 1 vezes 10 elevado a menos 4 gramas por centímetro cúbico, e admitindo-se que a densidade da atmosfera seja constante em toda a sua extensão, bem como o modo da aceleração da gravidade, assinale a opção que mais se aproxima da altura atmosférica. Olha só que coisa interessante. Qual vai ser a altura? A pressão atmosférica é essa coluna de ar que está em cima da gente. Se a gente quisesse, a gente tem aqui a densidade e tal. Qual é a altura da atmosfera que está em cima da gente? Olha só que legal. Bom, é isso que a gente vai fazer agora, galera. Determinar a altura da pressão atmosférica, essa coluna de ar que está em cima da gente. Para isso, o que eu vou fazer? A pressão do mercúrio tem que ser igual à pressão atmosférica, certo? Então, nós temos a densidade do ar, nós temos G e a altura da atmosférica. Agora aqui eu tenho a densidade do mercúrio, G, e desse outro lado nós temos o quê? Nós temos a altura da coluna de mercúrio, certo? Então, G com G eu vou cortar, né? Nem preciso dizer. E do outro lado eu tenho a densidade, tenho a altura aqui do mercúrio, tá? Transformado, lógico, né? Transformado em metro. Aqui eu vou calcular. Então, basta resolver essa conta. Quem está multiplicando passa para lá dividindo, beleza? Então, vamos transformar, nós achamos esse valor, que é um valor grande, vamos transformar esse cara em quilômetro, porque a resposta está em quilômetros, né? Então basta eu multiplicar por, ou dividir esse cara por 1000, né? Dividindo esse cara por 1000, olha só, transformando em quilômetro, o que eu acho? Aí, galera, só andar uma casinha aqui, ó, nós vamos ter uma altura de 103 quilômetros. Olha só que coisa louca. Então, em cima de você existe uma coluna de ar de em torno de 103 quilômetros. Essa aí é a coluna que fica sobre sua cabeça, produzindo uma pressão atmosférica.
Então a resposta aqui, galera, seria a letra D. Questãozinha boa, né? Olha só. Bom, pelo menos eu gosto desse tipo de questões que traz para você uma maneira de pensar diferente, né? Então é isso que eles querem. Não quer que você decore a fórmula, não quer que você... Eles querem que você entenda esses conceitos aqui de pressão, a pressão, como que é o experimento, entender realmente como funciona. E não fala que a pressão atmosférica é essa coluna de ar que está em cima da gente? Então, quanto que vale a altura dela? Nunca ninguém assim fica falando assim, né? Eu também não vejo essa questão aqui, você não vê em qualquer livro não, tá? Então, a altura dessa pressão, a altura é de aproximadamente, né, 103 km. Essa aí seria a altura. Beleza, vamos lá?